Muito bem, querido, já estudamos a primeira peça da armadura de Deus, a armadura espiritual que Paulo nos ensina lá em Efésios capítulo 6. Ele nos mandou estarmos cingidos com o cinturão da verdade. A segunda peça da armadura, ele fala para estarmos vestidos com a couraça da justiça. Olha que interessante, a couraça significa aquele peitoral, aquela proteção que os soldados utilizavam por debaixo de todo aquele equipamento. Essas couraças eram feitas de diversos materiais. Os bárbaros usavam couraças feitas de osso e de pedaços de vidro. Bem interessante. Já os gregos, eles usavam couraças feitas de linho. Porém, os soldados romanos, que eu acredito que tenha mais a ver com a figura que Paulo está retratando aqui, nesta metáfora da armadura de Deus, eles usavam couraças feitas de uma limalha de aço, que era uma proteção. Os mais ricos até usavam couraças feitas de ouro. A couraça, ela protege toda a sua parte dos órgãos vitais. E ela era para proteção tanto da frente, do seu peito, do seu peitoral, quanto uma proteção das costas, para aquelas investidas do inimigo que vinha lhe atacar por trás, aquelas situações em que o soldado na batalha não estava vendo. Mas o que é interessante dessa figura que Paulo está utilizando é exatamente aquilo que nos protege no que é mais essencial, dos nossos órgãos mais vitais. E aí ele usa a metáfora da justiça. Porque aqui, para Paulo, quando recebemos a Cristo, o próximo processo é o processo da santificação. E essa couraça da justiça nos chama para andarmos no caminho da retidão, para sermos retos agora aos olhos do Senhor. E o nosso parâmetro é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. E para que nós não venhamos a sucumbir espiritualmente, a fraquejar, a muitas vezes sermos vencidos pelo mal, nós temos que estar cada dia mais desenvolvendo a justiça de Deus em nós. Como é que nós desenvolvemos essa justiça? Primeiro é buscando uma santidade de vida. E isso vai afetar toda a nossa questão moral. A nossa moral não será mais determinada pelos valores seculares ou os valores de uma sociedade que muitas vezes está em transição. A nossa moral ela vai ser afetada pelos valores eternos da palavra de Deus. Aquilo que é eterno e aquilo que é honroso aos olhos de Deus. Como é que um bom soldado ele se protege? Ele está preparado, ele está protegido, ele está guardado por essa couraça. Como é que um soldado cristão, como é que um seguidor de Cristo, ele desenvolve isso na sua vida? Cada dia vencendo o mal, buscando santidade. Para isso, nós vamos precisar também de outras ferramentas, mas a justiça de Deus, ela será o elemento essencial na formação do nosso novo caráter. Por isso que Paulo ele nos diz numa outra carta aos Coríntios, nos ensina o seguinte: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se você tem o cinto da verdade, o cinturão da verdade, você precisa agora da couraça da justiça. E essa justiça de Deus irá te proteger de todas as investidas malignas.